Pronto, agora deu certo. Então, meninas, o assunto hoje é exames macroscópicos e microscópio das fezes. Ver se o tamanho tá legal para vocês. Pronto. Pronto, beleza. No tópico da aula de hoje, a gente vai entender um pouco sobre o diagnóstico das parasitoses, principalmente as parasitoses com a amostra fecal. Também a gente vai falar um pouco sobre os exames, o exame macroscópico. Boa tarde, Maísa. A gente vai falar também uma parte do exame microscópico e tipos de coloração que são utilizados na análise microscópica, porque tem parasitas que necessitam ser corados para poder fazer a identificação, para saber se refere a uma entamoeba histolítica ou, por exemplo, uma entamoeba coli. Para fazer a diferenciação entre esses indivíduos, é necessário, então, realizar a coloração. Então, pessoal, as amostras laboratoriais, o diagnóstico laboratorial na parasitologia, como eu já falei anteriormente, pode ser feito, então, com a amostra fresca ou preservada. Quando eu faço, então, essa amostra preservada, ela está com o uso de conservante. Vou colocar só o C. Uso de conservante. E qual a diferença entre elas? Porque na amostra fresca eu consigo fazer diferentes coisas. Eu consigo fazer análise da consistência das amostras, eu consigo observar a presença de elementos estranhos e atípicos na amostra. O que seriam esses elementos atípicos e estranhos? Por exemplo, a amostra fecal vi com presença de sangue, ou com presença de muco, ou com presença de parasitas, no caso, eumintos. Eu posso observar nas amostras frescas. E por que eu não observo isso na amostra preservada? Porque na amostra preservada ela vai vir conservante, eu não vou conseguir então analisar a consistência, porque todas as amostras que foram recebidas com conservante, ela vai ficar na característica líquida, porque o preservante ali dentro, o conservante, é um líquido, e quando eu coloco a amostra, mesmo sendo sólida, eu vou homogeneizar, vou misturar e vai ficar aquela consistência também líquida. Eu não vou conseguir ter essa capacidade de identificar como que está a consistência da amostra fecal. Se o laboratório recebe muita amostra preservada no conservante, é interessante que peça-se para o paciente um pouco de amostra coletada fresca para analisar essa questão da consistência, para saber como é que está a questão do trânsito intestinal do paciente e também uma sugestão de alguma parasitose que pode estar cometendo ele. É também interessante, pessoal, que durante a análise da amostra fecal, o método diagnóstico vai depender muito da natureza do parasita. Se esse parasita ele vai ser um protozoário ou se ele vai ser um euminto. Porque eu tenho técnicas que eu utilizo para identificar esses parasitas aqui. Porque tem técnicas que é específica para protozoários, outras técnicas é específica para os eumintos. E quando eu, então, de acordo então, com essa metodologia, se for um parasita intestinal, eu vou utilizar a amostra fecal fezes. A amostra fecal fezes, redundante, né? A amostra aqui, fezes. E eu espero o que encontrar nessa amostra? Eu espero, então, encontrar, vou pesquisar ovos e também larvas e cistos. E também, em alguns casos, eu posso encontrar adultos de eumintos. Algumas vezes, os eumintos podem ser eliminados nas fezes, aí eu encontro ele lá na amostra fecal. Os cistos e também trofozoídeos são dos protozoários. Em alguns casos, eu vou utilizar na parasitologia a amostra de sangue. Essa amostra de sangue eu vou utilizar para pesquisar uma microfilária. A microfilária, como vocês observam aqui na imagem, ela é o agente etiológico responsável pela doença conhecida como elefantíase. É ela que vai estar presente no nosso sangue das pessoas acometidas e vai causar aquele transtorno elefantíase. Vou mostrar aqui para vocês, só para vocês conseguirem então associar a doença. Vamos aqui mostrar a imagem. Aí vocês conseguem observar a imagem mostrando então a elefantíase. O que acontece? Aquela microfilária, ela fica nos vasos linfáticos,
impede com que haja a drenagem correta dos líquidos. Aí o que acontece, né? Vamos dizer assim, a grosso modo. O líquido que era para estar passando dentro dos vasos linfáticos, eles sai do vaso e vai para a região periférica. Essa região periférica vai causar, então, esse acometimento aqui, causando essa sintomatologia parecido com uma perna de um elefante. Por isso que o nome, então, elefantíase. Após, então, o tratamento, a pessoa ela consegue, então, voltar quase ao estágio normal antes da doença, porque muitas vezes pode ocorrer perda de função do local, dos tecidos, e não há como voltar realmente ao estado normal, sem ter uma intervenção cirúrgica por trás disso. Então, pessoal, também interessante que vocês, quando estiverem, então, quando a gente retornar às aulas, que está previsto para o segundo semestre, a gente vai, então... Meu áudio está travando? É para todos que está assim, travando o áudio? Sim ou não? Então, beleza. Então, depois, Bia, você vê a gravação. Deve ser em relação a também a internet. Pode estar oscilando de vocês e com isso fica travando. Mas eu estou gravando a aula e vocês conseguem, então... então é variável, trava em uns e outros não. Mas a aula está sendo gravada e depois vocês assistam lá. Eu vou colocar no Classroom e também lá no YouTube. Aí vocês ficam lá vendo, que creio eu que na gravação não trave. Então, pessoal, dando continuidade a que a gente está falando, é interessante que durante a prática que vocês tiverem nos estágios, vocês tenham conhecimento que existem várias técnicas de acordo com o parasita. Essas técnicas podem ser ditas também como metodologias ou procedimentos parasitológicos. E, ao longo dos tempos, o que pode acontecer? Essas técnicas, elas modificam. Então, com a realidade de cada laboratório, ou a experiência da pessoa que ali trabalha, ela pode fazer pequenas alterações, melhorando um determinado procedimento. Vocês vão ver em outras aulas que a gente vai utilizar uma metodologia que é conhecida como sedimentação espontânea. A gente utiliza o cálice de Hoffmann. E a técnica é dita, então, como técnica de Hoffmann. A gente utiliza uma vidraria, que é o cálice de Hoffmann, e alguns laboratórios, o que eles podem fazer? No lugar de utilizar o cálice de Hoffmann, eles utilizam um tubo de centrífuga plástico para poder fazer a sedimentação espontânea. Isso vai fazer com que ocorra uma diminuição do tempo até a análise. Vou mostrar aqui para vocês o cálice de Hoffmann. Amostra fecal. Isso aparece aqui, pronto. Vou mostrar aqui para vocês. Compartilhar minha tela. Então, pessoal, aqui a gente tem, então, o cálice de Hoffmann. Ocorre, então, a homogeneização das fezes, depois colocado no cálice de Hoffmann. Esperou o tempo aqui para poder ocorrer a sedimentação e depois a coleta. Tem laboratório que tira essa vidraria e coloca um tubo de centrífuga, como eu já falei. Isso diminui o tempo da sedimentação. E também, além de diminuir o tempo, pode também diminuir o espaço a qual essas amostras ficarão sobre a bancada. Porque um cálice de Hoffmann tem cerca, por exemplo, de 15 a 20 centímetros de tamanho e isso ocupa um grande espaço na bancada. Eu já fiz essa modificação em colocar em estantezinho, vou mostrar aqui para vocês. Estante de vidros, ou de tubos. Quem sabe? Se eu já botar então um estante, o que vai acontecer? Eu boto aqui várias amostras nesses tubos aqui de ensaio e consigo então diminuir o espaço utilizado. E também eu posso também diminuir o tempo para realizar o procedimento. Pode ser então essas modificações que são realizadas. Essas modificações dependem muito do laboratório e da realidade do local, podendo variar de estabelecimento mesmo dentro da própria cidade.
como, por exemplo, em Parnaíba, um laboratório pode ter uma metodologia e já outro pode utilizar uma modificação daquela técnica. E é por isso, pessoal, que é importante com que vocês, durante o estágio, também durante as aulas, fiquem atentos às diferentes metodologias que são utilizadas, porque essas metodologias, como eu já falei anteriormente, ela pode ser empregadas para a identificação de protozoários ou identificação de helmintos. A técnica de Hoffman que eu mostrei para vocês lá anteriormente, ela pode encontrar tanto protozoário como helminto. Ela é muito geral, mas tem técnica, como por exemplo a técnica de Fauci, ela é mais destinada a protozoário. Ela tem maior, como a gente pode dizer, maior chances de encontrar o parasita, no caso o protozoário, se utilizar essa técnica, devido então à metodologia que é empregada, ela facilita a identificação de protozoário. Se já outro parasita, como por exemplo o Strongyloides stercoralis, eu vou precisar fazer outra metodologia, que é a Bergam-Moraes, ou técnica de Rugai, que é uma técnica específica para esse parasita. Por isso que é importante que vocês tenham ciência e conhecimento das metodologias. Isso vai estar, a técnica a ser utilizada no exame, ela vai estar presente na requisição. Na grande maioria das vezes, vocês, quando estiverem na prática, vocês vão receber a técnica, lá, a requisição, assim, ó, é PF. Por que vai estar EPF? Que é Exame Parasitológico de Fezes. Quando chega assim, lá no laboratório, essa requisição, o laboratório entende que deve fazer a técnica de Hoffman, porque é a mais simples, a mais utilizada para o encontro dos parasitas. Quando, então, na requisição tiver uma da técnica específica, aí sim você vai fazer a técnica de acordo com o que está pedindo. Porque muitas vezes o médico requisitante, ele não tem ideia de qual o parasita que está cometendo o paciente, ele pede para fazer uma técnica generalista, que é o Hoffman, e se não encontrar o parasita e continuar tendo a sintomatologia do paciente, relatando que está, por exemplo, com diarreia, dores abdominais, é sugerido uma outra técnica que possa, então, encontrar o parasita a qual está cometendo o paciente. Porque encontrando o parasita, vai ser dado o melhor diagnóstico e também, consequentemente, o melhor tratamento para ele. Aí vai, então, ficar evitando que o paciente utilize medicamento de forma errada para um parasita a qual ele não tenha, ou vai dar, então, o medicamento correto para aquela parasitose que está cometendo o paciente. Dando continuidade, aqui para a gente entender um pouco, para finalizar esse primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre exame macroscópico. O exame macroscópico, pessoal, ele só é feito com a amostra não preservada, ou seja, com as amostras frescas, aquelas que foram coletadas sem a utilização de conservantes. A amostra vai chegar lá no laboratório e é importante que vocês analisem algumas características da amostra. Quais são essas características? Consistência, o odor e presença ou ausência de sangue, de muco, proglótides e também de vermes adultos. Aqui mostrando para vocês a presença de uma proglótide, bem aqui, ó, uma proglótide da tênia na amostra fecal. Aqui, ó, aqui a gente está vendo o pote coletor na mão de uma pessoa, e aqui a gente pode observar a presença, então, dessa proglótide. Isso já é interessante a gente observar. Tem outros casos, a gente vê aqui bem nítido, né? Mas tem outros casos que pode ter também alguns vermes adultos, como, por exemplo, o Enterobius vermicularis. Ele é pequenininho, pode ser encontrado também nas amostras fecais, e também o Trix trichiura. Eles são esbranquiçados, que podem também ser eliminados nas fezes. Por isso que é importante que vocês também observem a amostra fecal quando chega no laboratório. E lembrando, eu falei que tem diferença entre o pote coletor para as amostras fecais e as amostras de urina. Pois bem, aqui o ideal para as amostras fecais são
os potes coletores transparentes, porque você vai conseguir fazer uma análise macroscópica, observação da consistência e a observação da presença de algum elemento anormal, sem abrir o pote coletor, apenas observando, analisando então a amostra quando chega no laboratório. Então, pessoal, a consistência a gente viu que varia em 4 consistências: sólida, semissólida, a pastosa e a líquida. A gente entendeu que, dependendo então da consistência, vai ter então a prioridade das amostras. Como, por exemplo, a amostra líquida, ela tem uma prioridade em relação às demais, porque as formas evolutivas que possam estar aqui presentes ficarão, tem um tempo então, após a coleta, tem um tempo que eles ficarão ainda viáveis. Depois disso, pode ocorrer então deformação dessas estruturas e não será mais possível analisar. E quem são essas formas evolutivas que estão aqui presentes que podem ficar deterioradas? Como, por exemplo, os trofozoites. Os trofozoites eles são mais encontrados em amostras pastosas e líquidas. E já os cistos, a partir das semiformadas e formadas. Como até eu já falei anteriormente para vocês, pela questão do tempo do trânsito intestinal, o trofozoito não vai ter tempo de se formar cisto e eliminado então nas fezes líquidas. Já as formas evolutivas dos eumintes são comumente distribuídos nessas consistências, formadas, semiformadas, pastosas e líquidas, podendo então ser encontrados em qualquer dessas circunstâncias. Só que na amostra líquida, o material vai estar muito diluído. É como se o parasita não fosse facilmente encontrado. Já nessas amostras aqui, como por exemplo, sólida e semissólida, eu vou ter maior probabilidade de encontrar as formas evolutivas aqui, porque vai estar mais concentrado, vai ter mais tempo, tanto da fêmea fazer postura de ovos, como também dos trofozoides se transformarem em cistos. E dessa forma vai ser mais, vamos dizer assim, mais fácil o achado dessas formas evolutivas. E com isso, a gente finaliza esse primeiro momento da nossa aula. No último horário, a gente vai falar um pouco sobre a simples observação, que ainda faz parte do exame macroscópico e também do processo de tamização. Então, meninos, era isso que tínhamos para esse primeiro momento. Se tiverem alguma dúvida, pode falar.